E aí, você também caiu dentro da fertilização in vitro de paraquedas? Vou te contar a minha história. Minha história começou lá na Espanha, quando eu queria engravidar, mas não era o momento certo, porque o meu marido não queria exatamente naquele momento. Então eu fui vivendo, fui fazendo outras coisas, até que um belo dia ele me convida para almoçar e fala: amor, acho que é o momento da gente tentar. Todo fofo e eu com o coração super feliz. Não esperava que ele fosse chegar, porque ele tinha uma organização de tempo que na cabeça dele poderia ser depois. E a gente senta nesse dia, toma um vinho, celebra que a gente iria ficar sem método nenhum contraceptivo para conseguir tentar, de fato, essa gestação. Então, assim, não foi de cara com a fertilização in vitro. Começou com a tentativa natural, só que uma coisa até que eu falo no meu livro é: a cada menstruação eu vivia um luto. A cada ciclo que eu tentava, tendo relação no período fértil, porque não adianta você ter relação todos os dias sem entender quando é o tempo certo para você ter relação, tá? O período fértil da mulher é quando a gente vai ter a ovulação para que esse óvulo liberado pelo corpo possa encontrar esse espermatozoide, para que aconteça um namoro entre eles, para que o óvulo se abra para a entrada desse espermatozoide. Aí sim vai acontecer depois a nidação, tá? Que é mais ou menos isso aqui. O óvulo recebe vários candidatos, tá? O óvulo, ele é quem manda, né? É a mulher quem manda aqui na história e recebe esses candidatos dos espermatozoides. Então, no meu caso, dessa parte natural da gestação, os espermatozoides do Bruno não estavam muito bem. Eles tinham uma morfologia não tão boa. Olha só como é que é. Um espermatozoide normal, ele tem uma caudinha muito bonitinha e uma cabeça bem estruturada. Repara como uma morfologia errada tem uma diferença. Então, aquele óvulo, ele não vai aceitar que penetre um candidato que tenha um problema morfológico de estrutura. Ele vai aceitar que entre um bom candidato. No caso do meu marido, ele até tinha bons candidatos, mas existia um problema de motilidade. Então, foi descoberto ao longo do nosso processo que ele tinha a varicocele, que é um problema do fator masculino a nível de fertilidade. A nível de fertilidade, a gente pode ter fator feminino, a gente pode ter fator genético, a gente pode ter um problema masculino, uma azospermia, a gente pode ter uma série de coisas. O mundo dos dilemas da fertilidade e da infertilidade é gigante. Sem brincadeira, eu caí de paraquedas nessa época porque eu não entendia nada. E depois que o meu marido operou lá na Espanha, é que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Espermograma, quantidade de espermatozoides, morfologia, se eles eram bons nadadores ou não, se conseguiam chegar nos óvulos ou não. Enfim, a cada menstruação nova eu vivia um luto. Então, a minha história, ela se resume em 4 anos de tentativa, considerando que as primeiras tentativas eram tentativas naturais, de uma gestação natural, que não ocorriam, tá? Então, depois disso, de muito sofrimento, de ter que ressignificar muita coisa, eu e o Bruno, a gente entende que tinha realmente um problema. E foi aí que ele busca um profissional, que é o urologista, que é quem cuida da parte do fator masculino de fertilidade, não só de fertilidade, como da saúde do homem, o que é muito importante. E a gente não tem essa cultura do masculino de procurar sobre, bom, eu tenho qualidade boa de esperma, eu tenho boa motilidade, como que é isso?
Normalmente, isso é muito, muito importante de eu compartilhar com vocês. A gente acha que sempre a culpa é da mulher. Escuta aquelas vozes de uma sociedade coerciva que diz, apontando, você não consegue gerar filho, você tem culpa, você não tem uma terra fértil, você não me dá neto, você não me dá filho. E por mais que o parceiro não diga isso, existem essas vozes invisíveis que atrapalham esse casal, que eles já estão vivendo um problema e faz com que a gente sofra muito. Eu sei porque eu vivi isso. Então eu tenho certeza de como que tá do outro lado. E isso era muito duro, porque sempre tem aquela tia ou aquela prima ou aquele amigo que já engravidou, que já tá até no segundo filho e que te pergunta: "E aí, quando é que vem o bebê?" Gente, poupe, por favor, pessoas e amigos dessa pergunta, porque isso machuca, você não sabe qual que é a situação que a outra pessoa está vivendo. Eu devia ter um sorriso amarelo sem graça, porque eu também não queria responder, eu também não queria estar passando por isso. Mas foi necessário encontrar todos os meus dilemas, me reinventar, buscar terapia. Foi muito necessário eu conseguir reunir todas as coisas lá de quando eu estava na Espanha ainda, para dar um sentido novo. Então, dentro dessa consulta do urologista, que é tão importante, assim como a mulher vai para o ginecologista, se você está tentando engravidar, já fala para o seu marido e para o seu parceiro, já marca para ele uma consulta no urologista. Marca o teu check-up da fertilidade para ver como é que tá os teus hormônios, como é que tá o teu antimuleriano, como é que tá a produção de espermatozoide dele, para que você possa ter um diagnóstico de um médico urologista e a mulher de uma médica ginecologista, de preferência especialista também na parte reprodutiva humana. Nem sempre as ginecologistas que a gente vai na época só para colher Papa Nicolau, exames de rotina, nem sempre elas se preocupam com esse nível de estudo da fertilidade. Como é que está seu hormônio, como é que está o FSH, como é que está toda essa parte. Então, esse é um tema super importante. Tudo na fertilidade da mulher conta. O seu estilo de vida, o que você se alimenta, como é que tá as suas emoções, se você menstrua regularmente, se não menstrua, se tem atividade física, como é que tá também isso com relação ao seu marido, ao seu parceiro, se tá se cuidando. Tem até uma coisa que é legal dividir, por exemplo, que tem muitos homens que têm, por exemplo, algum tipo de infertilidade sem causa aparente por conta de esporte, como a bicicleta, o ciclismo, ou aquele homem que faz muita sauna. Isso faz com que a parte fértil também atrapalhe dele. Ou sabe aquela coisa quando a gente trabalha com um notebook assim? Isso para o homem é muito ruim, perto dessa área da parte reprodutiva, porque esse calor aqui do notebook do homem, perto dessa área, faz com que meio que frite esses espermatozoides com esse calor. Então já fica essa dica aí também. Mas retomando aí na minha história, depois que o Bruno opera, a gente volta com uma esperança de que a gente iria conseguir sim ter uma gestação natural, porque aparentemente eu não tinha nenhum problema, nenhum. Eu sempre menstruava, tinha a famosa clara de ovo, sabe? Quando você pega no seu período fértil e aparece uma clara de ovo assim, que você consegue se sentir mais úmida na calcinha. Então, quando você tem esse sinal, quer dizer que você está super fértil e está tudo bem. E eu sempre tinha todos esses sinais, eu sempre fui muito conectada. E se você está querendo engravidar, é importante você notar esse tipo de comunicação do seu corpo. A gente precisa estar muito conectada com o nosso corpo para entender. Eu sou até capaz de descobrir qual lado que eu estou ovulando a cada mês. Porque a gente sente aquela dorzinha da ovulação, né? Isso é muito legal, quando a gente consegue compreender a forma com que o nosso corpo se comunica. E aí foi isso.
depois do Bruno ter feito a cirurgia, passado 6 meses, essa gestação natural não acontecia. Foi mesmo bem duro isso, porque eu sofria me culpando. Lembra daquelas vozes que eu falei que ficam lá no nosso inconsciente coletivo cobrando a gente? Eu me sentia cobrada. Afinal, eu estava lá, recém-casada, sempre quis ser mãe, tive que pausar esse sonho até esperar que ele se sentisse também vivendo a mesma vontade desse mesmo sonho, até que a gente consegue se entender e alinhar os tempos, mas não acontecia. Foi muito desgastante para os dois, muito mesmo. Passou esse momento e a gente já estava retornando para o Brasil. A gente ficou na Espanha por um tempo, lá em Madrid, a cidade que eu amo, e a gente retorna para o Brasil e esse sonho retorna junto, ainda mais latente, ainda mais forte no meu coração. E eu tinha medo, eu não sabia como que ia acontecer isso. Mas Deus é tão maravilhoso que no meu retorno, a primeira coisa que acontece, na primeira semana que a gente chega, o meu marido vai para o trabalho e conhece lá um outro colega que diz assim para mim: pô, bem-vindo, que bom que vocês chegaram, como é que tá a Amanda? E aí meu marido: tá bem, tá tudo certo. E ele disse: eu sou casado com uma Amanda também, e ela é médica especialista em reprodução humana. Quando o Bruno chega em casa e me conta isso, eu falava: meu Deus, sério? Surreal, né? Tipo, isso estava tanto dentro de mim, o meu desejo era tão forte que o universo preparou, sem que eu tivesse nenhum esforço, zero, um médico, um caminho, uma pessoa que tem o mesmo nome que o meu, para que eu pudesse ir lá fazer essa consulta. Isso foi muito bacana, eu senti realmente como um sinal. E lá fui eu, marquei a consulta com a minha xará, com a doutora Amanda Volpato, que é uma querida maravilhosa. Beijo, Amanda. E a gente foi fazer essa consulta de primeiro mapeamento da minha fertilidade e ela fez todo um histórico, tanto meu quanto do Bruno, para entender exatamente a que ponto que a gente estava, quanto tempo a gente teve de tentativa natural para essa gestação acontecer e quanto mais a gente iria ter que esperar. Então, ela tem um atendimento muito humanizado para compreender exatamente qual é a parte do teu organismo fisiológico conectando com essa parte emocional. Porque quem quer engravidar quer para logo, esperar 1 mês, 2 meses, é a morte quase. As meninas que são tentantes sabem o que eu estou falando. Não é, que besteira, 1 mês ou 2. De modo nenhum. É super sério e a gente fica muito ansiosa. Isso, inclusive, atrapalha demais o processo. Quando eu terminei os meus exames, que a doutora Amanda havia me passado, e o Bruno também tinha feito um novo espermograma para consultar como estava o processo cirúrgico que ele já tinha feito lá na Espanha, a gente viu que houve uma pequena melhora, como se fosse um relapso do tempo, uma lacuna, que os espermatozoides dele estariam prontos para a fertilização in vitro. Então, nós já tínhamos uma indicação. Primeiro, porque a gente já tinha mais de 1 ano tentando engravidar naturalmente, sem nenhum método contraceptivo. E segundo, ele tinha essa questão da varicocele. Então, foi uma coisa assim de Deus, que naquele momento, daquele exame específico, a gente conseguiu ter uma boa amostra de esperma para a gente conseguir ir lá para a fertilização in vitro. Nesse caso, ela faz a coleta dos meus óvulos, que é o primeiro passo. Na verdade, a gente faz o estímulo. Então, indo para a fertilização in vitro, a gente faz o estímulo com as injeções para que a gente produza mais óvulos. E aí, lá no segundo passo,
A gente faz toda a série de ultrassom seriado para acompanhar crescimento de folículo, para ver o dia que ele vai estar no tamanho ideal. E depois sim que a gente vai para a coleta dos óvulos. Eu me sentia uma coelha falando nisso, né? Mas sim, era a coleta dos óvulos. E como é que é feito isso? A gente vai para o centro cirúrgico ou dentro do laboratório que você vai fazer, toma uma anestesia leve, uma sedação leve. A sua médica, ela vai fazer a punção desses óvulos e ela vai fazer essa fertilização no mesmo dia. A fertilização, então, ela vai acontecer de forma onde tem duas opções. Ou da mesma forma natural, que é um método tradicional, aonde o óvulo vai colocar, aonde o cientista, o embriologista coloca o óvulo para esse óvulo escolher o melhor espermatozoide, ou então ela vai fazer o método que é o ICSI, que é o mesmo método que eu fiz na minha fertilização, aonde a própria embriologia escolhe o melhor espermatozoide para fazer lá a junção. Nesse momento é que é feita a fertilização in vitro. Então, lá retomando da punção, eu estou lá sendo preparada para fazer essa punção. E o Bruno, que é o meu marido, está lá numa outra sala para fazer a coleta desses espermatozoides. Tudo acontece no mesmo dia, a não ser que seja um caso diferente, que precise de outro ciclo. Mas no meu caso, eu já congelei os embriões com os espermatozoides colhidos no mesmo dia. Então, esses embriões, eles vão ficar lá congeladinhos, tá? No próximo ciclo é que a gente vai fazer a transferência. Então, quais são as etapas para a gente recapitular? A primeira etapa, o estímulo, que é as injeções, as famosas injeções na gordurinha da barriga. A segunda etapa é a gente fazer esse controle seriado. E a terceira etapa é a gente fazer essa punção dos óvulos para que nesse mesmo dia seja feita a coleta do seu parceiro com os espermatozoides dele para serem fertilizados lá no laboratório. Então, olhando para esses passos, a gente vê que nem é tão complexo assim. Só que o processo em si, se você enxergar de uma forma difícil, com certeza você vai ter um resultado que é mais complicado. Mas se você pensa de uma forma mais leve, mais fluida, com certeza você vai ter um resultado provavelmente mais positivo em consequência do teu mindset. Então isso é muito bom de ser falado, porque as pessoas às vezes já entram para a fertilização in vitro apavoradas, porque não tem informação, assim como eu não conheciam, e é para isso que eu estou conversando com vocês aqui, para poder trazer essa luz com base na minha experiência, com base no que eu vivi, para informar, educar e segurar a mão de você mulher e de você família, também educando os familiares para que não tenham preconceitos desnecessários. Porque o que a gente não precisa nessa hora é querer ser mãe e ainda por cima ter que ter uma coerção social ou familiar ao nosso redor. É por isso que eu digo, será que vale a pena você contar para todo mundo que você está vivendo por esse processo? Será que esse seu sonho não é uma coisa tão individual, tão única, que de repente é melhor, valeria mais a pena você guardar o teu tesouro, porque esse é o teu maior desejo no momento? Então pare e pensa nisso. Nem tudo a gente tem que contar para os 4 cantos do mundo. Então eu tenho aqui uma demonstração para mostrar para vocês sobre essas etapas da fertilização que eu falei antes, que é exatamente isso, tá? A gente vai pegar, isso aqui é a cânula, aonde a médica e a equipe da embriologia vai colocar os embriões aqui dentro, tá? No meu caso, na minha primeira tentativa, eu coloquei uma menina e um menino.
Por que que eu sabia o sexo? Porque eu tive uma inversão de cariótipo que me levava a precisar ter completa segurança de que meu embrião era compatível à vida. Então a gente tira um pedacinho pequenininho lá do troflobasto que não atrapalha em nada a cavidade interna do que vai ser esse bebê. Mas o embrião ele ainda não é um bebê, eles são um conjunto de células que têm um potencial para se tornar então um bebê. E aí, dentro dessa cânula, a gente vai pegar lá nesse útero muito fofinho e vai colocar aqui dentro da vagina para entrar lá no endométrio. E a médica vai fazer com o ultrassom seriado para acompanhar. A paciente precisa estar com a bexiga cheia para que esse ultrassom dentro lá do útero, do espaço onde ela está vendo, ela consiga ver se está bem certinho a posição. Aqui, por exemplo, é o útero e aqui dentro é o endométrio. Aonde ela coloca a cânula é onde ela vai liberar no ponto exato esses embriões, que no meu caso foi dessa forma. Na minha primeira tentativa, infelizmente, eu não tive um resultado positivo. Ai, preciso respirar para falar disso, porque dói, viu? Mas faz parte do processo. Não é por causa disso que eu ia deixar de pensar no meu sonho de ser mãe. É engraçado, porque quando você vai para a tua primeira experiência com a fertilização in vitro, eu e o meu marido, a gente pensava que a gente iria precisar de um carro novo, maior, porque a nossa família ia aumentar. Aquele tipo de coisa que não faz a menor diferença no início, porque o que uma criança precisa do colo da mãe, do amor e atenção de um pai. E o que uma criança precisa exatamente do colo, do amor e não de um carro novo. Foi uma completa viagem na maionese minha e do meu marido querer simplesmente ter um carro novo, pensando no bem material, né, para essa criança, mas não é isso que faz a diferença. Seguimos em frente, não deu certo dessa primeira vez, foi um tombo muito grande do cavalo. Até porque eu esqueci de mencionar com vocês uma coisa. Antes da gente tentar ir para a fertilização in vitro, também teve um namoro programado, que se chama o coito programado. Antes, a minha médica, a doutora Amanda, ela considerou que poderia ser uma tentativa menos invasiva do que a fertilização se a gente tentasse esse namoro programado. Como que é isso? Bom, ela faz o teu controle de ovulação, há um pequeno estímulo, a gente precisa ver certinho o tamanho que vai estar esse óvulo e quando a gente tiver com ele na medida certa, a gente toma uma outra injeçãozinha subcutânea, que nem dói nada, para que tenha uma liberação. E até 36 horas vai precisar ter uma relação sexual do casal de forma natural. E nesse meio tempo fizemos esse tratamento do coito programado, só que eu tive um positivo muito baixo. Então chegamos à conclusão de que com esse positivo baixo teríamos que já ir para a FIV, mesmo com a indicação anterior. A minha médica ela quis tentar de forma menos agressiva, menos invasiva essa tentativa. Então esse foi um parêntese, tá? Porque não existe dentro da reprodução assistida só um único método. Existe a inseminação artificial, existe o coito programado, existe ovodoação para quem não tem bons óvulos ou para quem já tem idade materna avançada. Existe preservação da fertilidade para mulheres que às vezes não têm um parceiro ideal ainda e que querem ser mãe, gestar no corpo delas. O congelamento do óvulo, nesse caso, é ideal. Existe também a parte da proteção dessa fertilidade feminina para paciente oncológico. Então, se você estivesse vivendo alguma situação de câncer ou até uma criança, enfim, um adolescente, ela pode ter preservação de fertilidade. Hoje em dia a mídia fala muito sobre esse tema porque é bem interessante.
Porque se você não tem o parceiro ideal, ou se você não tem tempo ainda para ter a tua maternidade do jeito que você imagina, porque hoje você tem um trabalho que não te dá essa possibilidade de tempo para conseguir conciliar a maternidade, então a preservação dos teus óvulos e o congelamento é uma ótima opção, tá? Então, no meu caso, a primeira fertilização não deu certo, já tendo o coito programado anterior, que deu um positivo baixo. Logo, nós vamos para uma segunda fertilização. E nesse meio tempo, entre uma coisa e outra, eu queria conversar com vocês sobre coisas que eu fiz para melhorar o meu processo e me acolher. Porque não é assim uma coisa em sequência, sabe? Industrial. Não, nós somos seres humanos. O processo é no corpo, é no espírito, é no sentimento. Por mais que o homem esteja envolvido, é na mulher. Então, é realmente muito interessante a gente olhar por essa perspectiva de integrar e da gente se respeitar. Não precisa ter pressa. Eu sei que toda tentante quer logo ser mãe, mas não adianta. Se eu não tivesse passado por todos os meus processos, talvez eu não teria hoje meu filho. Eu precisei sim entender quem era Amanda naquele momento. Precisei sim entender e ressignificar tantas histórias. Com um positivo primeiro, que veio fraco lá no coito programado, depois com um negativo. Eu sabendo que era uma menina e um menino, isso foi muito duro para mim. Imagina que loucura. Você não tá grávida, mas você sabe que dentro de você tem um menininho e uma menininha. Por que eu tive que saber isso? Porque eu precisei fazer a biópsia do embrião, lembra? Então não foi fácil. Eu me sentia mãe, mas eu ainda não era mãe. Eu tinha eles dentro de mim, mas não sabia se eles iam ficar. E o que eu podia fazer com relação a isso? Esperar, melhorar a minha casinha interna, o meu útero, que é o meu forninho, para conseguir deixar aquela dor passar. A dor deles não terem ficado. Na minha primeira tentativa, eu tive meu primeiro caderninho. E a cada uma das tentativas, eu ia colocando o que eu sentia, como eu me sentia, as injeções, as medicações, porque é um tratamento que você não pode perder nem a hora, nem o dia, nem nada. Você tem que fazer tudo muito certo, senão você pode perder um ciclo. E, consequentemente, o seu sonho, né, no tempo que você quer que aconteça. E outra coisa, financeiramente, é muito caro o investimento, não pelo sonho, mas pela parte financeira. Nem todo casal consegue ter fôlego para conseguir seguir com o tratamento de fertilização. Então eu não podia errar. Era um nível de responsabilidade muito grande. Eu precisei parar algumas coisas na minha vida para viver isso, porque eu não tinha condição psicológica para enfrentar. Eu sei que foi um privilégio da minha parte ter conseguido parar praticamente todas as minhas outras funções da vida para poder viver esse tratamento. Não é a realidade de todo mundo e eu precisei dessa pausa porque eu já estava muito cansada das tentativas anteriores naturais, lembra? Então, sim, foi um momento muito importante de quietude, de olhar para mim e de entender o que eu não estou vendo, por que isso não está acontecendo, o que falta para eu fazer, para eu melhorar, para que eu possa ter esse sonho realizado. Nunca me incomodou ver outras mulheres grávidas, nunca me incomodou as minhas amigas próximas que engravidavam, pelo contrário. Eu pensava que a minha hora ainda ia chegar, mas era algo que me fazia chorar por dentro. Não pelas minhas amigas nem por nada, mas porque eu não entendia porque não acontecia. A Maria Eduarda, que era minha filhinha lá da infância, minha boneca, já estava tão latente no meu coração, eu sempre quis ser mãe. Inclusive, quando eu era criança, uma curiosidade, a minha mãe me perguntava: filha, o que você quer ser quando crescer? E eu dizia: eu quero ser mãe.
Aí ela falava, mas isso não é profissão. E eu dizia, então eu quero ser a pediatra que vai cuidar dos filhos das mamães. Então, olha que coisa, né? Uma criança sem saber, mas na cabeça dela era o cuidado, era o amor, era a entrega. E era isso que eu queria. Profissionalmente, eu sabia que eu ia ter que encontrar o meu lugar e depois da Espanha, quando eu venho para São Paulo, eu tive esse lugar ao sol, eu tive o meu brilho, eu trabalhei numa agência de modelo, dei aula, dei formação de modelos New Faces, trabalhei com a parte da publicidade, da moda e fui feliz. Mas não era aquilo que eu queria a longo prazo, nem a longo prazo profissionalmente, nem quando essa maternidade viesse. Então eu tinha que ter um preparo, uma organização de logística para quando essa criança chegasse. E na segunda tentativa, então, depois de eu ter feito essa pausa, depois de eu ter saído dessa movimentação profissional para dar conta do meu sonho de um jeito que mentalmente, no meu coração, fizesse sentido, eu fui tentar de novo. E eu fui tentar de novo e de novo. Deu negativo. Nessa vez eram 2 meninas. E eu sonhava com essas meninas. Eu tinha feito desenhos e na época eu não sabia nem o que era arte-terapia. E pegava o meu caderninho e desenhava, imaginava e sentia e cocriava. E não acontecia. E eu comecei a criar umas marcas no meu corpo, como se fosse, sabe quando você coloca uma armadura e ela é tão pesada que ela passa a te machucar? E eu não sabia se aquelas dores eram de armaduras que eu estava usando ou se eu nem estava mais com armadura nenhuma, mas eu estava ferida. Eu me sentia com o peso de uma armadura. Mas mesmo quando eu tirasse toda a roupa e eu via que eu não tinha nenhuma armadura, eu tava com as marcas, eu tava sangrando por dentro e por fora. E foi um marco muito grande essa fase, foi um marco muito grande pensar que 2 serizinhos passaram por mim. Mesmo que não tivesse coração batendo, eles existiram. Eles se formaram como embriões lá no laboratório. Eles disseram sim para mim, mas eles não ficaram. No casamento, isso gera momentos difíceis também. Não de culpa, porque tanto eu quanto meu marido, a gente preferiu não culpar um ao outro, mas gerava um desconforto muito grande, gerava uma dúvida de quando que isso vai acontecer, será que vai acontecer, será que a gente vai conseguir? E eu preferia ficar em silêncio. Eu preferia ouvir os meus mantras, me conectar com o sol, me conectar com a natureza e continuar lá, rabiscando nos meus caderninhos. Quando veio o negativo, foi um dia que me marcou muito, porque eu estava indo para a clínica fazer o exame de sangue, o beta-HCG, e lá na clínica eu pedi urgência. E eu me lembro que eu estava completamente desesperada, pedindo pelo amor de Deus que esse exame saísse rápido, como se eu estivesse morrendo. E a minha mãe estava comigo nesse dia. E quando o exame veio, a equipe da recepção entendia o que era esse exame. E quando eles me trouxeram, eu não conseguia esperar. Meu deságue foi lá na clínica, na frente das pessoas. Eu não conseguia ter nenhuma elegância, nenhuma educação, nem nada. Minha dor era tão grande, que eu chorava, eu tremia. Eu tive um momento que eu saí de mim e eu nem sabia se estavam me olhando, se não estavam, eu não sabia nem onde eu estava. A minha dor era tão grande que eu me esqueci. E eu chorava, um choro de grito que vem lá de dentro. Lá de dentro, lá do útero, lá de uma parte que eu não conhecia. Eu nunca tinha chorado naquele tom. E a minha mãe estava comigo, a pressão dela ficou alta, foi um desespero, mas passou. Eu recolhi
as minhas partes, as minhas cinzas, varri aquele chão, juntei o que sobrou de mim, guardei e fui para minha casa viver o meu luto de novo. Eu comecei a procurar respostas, não só em Deus, porque Ele nunca esteve longe de mim, nunca. Se não fosse Ele, eu não teria conseguido nada. Mas eu preferi procurar mais, eu preferi investigar, porque o que eu não estava vendo, o que estava acontecendo? Eu tinha os embriões top quality, eu tinha os melhores embriões, eu tinha uma idade, eu era super nova. Meu marido operou a varicocele, depois ele teve uma indicação de operar de novo no meio do caminho, então ele opera de novo a varicocele de um outro lado. E a minha médica chega a sugerir que a gente tivesse feito um novo estímulo da fertilização para ter uma nova corte de óvulos, e eu disse não. Eu entendo, mas eu não me identifico com essa energia de me desprender de novo para criar novos embriões se eu já tinha um número de 13 embriões. Eu tinha uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade. Ainda que eles não sejam bebês, eles disseram sim para mim e eu ia até o final, porque para eu ser mãe eu só precisava que um único desse certo. E foi isso que eu fiz. Eu fui para a terceira tentativa, procurei várias terapias integrativas, incluí o reiki, incluí a acupuntura, fiz a constelação familiar. E foi muito incrível que na constelação familiar, uma coisa que eu nunca tinha parado para observar é que a nível ancestral do meu passado, as mulheres da minha família não tinham tido perdas significativas, inclusive a minha mãe com o meu irmão Mateus, com os 9 meses e com 3 voltas de cordão, ele falece, então ele foi um natimorto que morreu dentro do útero dela. E eu passei a investigar a história das perdas das mulheres da minha família. Eu passei a perguntar, vó, como é que foi isso? Mãe, como é que foi isso? Tia, por que você demorou para ter o Lucas, que é o meu primo? Comecei a olhar e pesquisar e anotar e levava isso para terapia e levava isso para outras práticas e começava a buscar e olhar ao mesmo tempo para tudo que me dissessem que poderia me ajudar. No meio do caminho encontrei pessoas que agregaram muito na minha jornada, porque essas pessoas também compartilhavam as mesmas dores que eu. Então eu parei de me sentir sozinha num lugar que era velado, que eu não podia falar, que eu só tinha que sofrer em silêncio e que eu não conseguia ser mãe, e a mulher é a única que tem o portal divino para trazer vida e eu não servia nem para isso, então eu era inútil. Todos esses questionamentos, todas essas dores ao mesmo tempo, e crise, e dor, e sonho, e medo, e mágoa, e luto. Até que eu encontrei outras pessoas que vieram me dar a mão. E eu vi que eu não estava sozinha na jornada e que não precisava ser assim. Mas eu demorei para entender que eu fiquei nesse lugar presa há muito tempo. Eu tinha os melhores embriões e eles não ficavam. E eu comecei a mudar, então, o meu processo, o meu entendimento, o meu fluxo de energia, a minha percepção disso. Bom, da outra vez eu achava que precisava ter um carro. Agora, com as meninas, eu já estou entendendo um pouco mais, mas eu comecei a investigar a minha história de família, meus ancestrais. E na terceira, vai dar certo. Porque eu já fiz tanta coisa, né? E eu fui mais positiva. Eu fui com os meus mantras, mais aberta, pensando que não poderia dar errado. Dessa vez, um embrião único, porque a gente muda o protocolo. Das outras vezes foram o casal, da primeira, da segunda as meninas, e da terceira a gente pega um embrião único, porque às vezes o nosso corpo
pode achar que é uma invasão. Existem as células NK, que são as Natural Killers. Então, o nosso organismo, por não ser uma gestação natural, né, é uma gestação que vai se desenvolver natural, mas a gente engana o nosso cérebro e já coloca esse embrião pronto. O que esse embrião precisa fazer? Sair lá da casquinha dele para fazer a nidação, que é se conectar aqui lá dentro do endométrio. E para isso acontecer, eu estava visualizando esse momento, eu estava ajudando o universo para me dar esse tão esperado positivo. Infelizmente, ele não chegou. E nessa hora, quando ele não chegou, eu já tinha feito tanto trabalho, tanta terapia, tanta coisa, e ora, e reza terço, e vai para missa, e vai para... Tudo que você podia imaginar eu já tinha feito. Tudo. Eu estava cansada, meu corpo estava ferido, eu já tinha feito esterossalpingografia, exames, ressonância, todos os tipos de exame das meninas que estão vivendo o processo sabem quais são. Eu fiz todos. Teve uma época que eu me sentia, sabe, um cavalo, um animal que é estudado? Eu me sentia como um cavalo mesmo. E me machucavam, e me espetavam, e eu sangrava, e eu já tive positivo que não evoluiu, e eu já cheguei perto de estar grávida, eu já cheguei tão perto que eu já tive os meus embriões dentro de mim 2 vezes, e eles não ficaram. Então já não era mais um problema só do meu marido pela varicocele. Entende como isso é um problema do casal? Porque não é só o espermatozoide dele. Somos nós dois. E o que estava dando errado nessa comunicação? Que esses embriões não ficavam. E eu não entendia. Eu perguntava, eu botava as mãos para o céu, eu rezava e eu confiava de que eu teria alguma resposta. Mas eu precisava de um tempo de novo. Então, entre cada uma das tentativas, eu tinha um distanciamento do processo. Mas foi um tempo que eu paralisei a minha vida e não consegui fazer muito mais coisa. Teve uma época que eu sim fazia alguns trabalhos e isso me ajudava, porque me dava potência. Então eu retorno dando aula para a agência numa época que era um trabalho híbrido, né, com relação a home office e tudo. Tivemos a pandemia no meio do caminho, que também só aumentou essa percepção de urgência. E meu Deus, e o mundo vai acabar, e tem gente morrendo, e agora? Se eu não vou ser mãe nunca... Sabe aquela coisa, aquelas falas? Mas eu sempre escutei a minha intuição. Sempre. E eu fui me melhorando ao longo de cada processo. Eu fui... Sabe a casca da cebola que você vai tirando e você vai chegando lá no miolo? E eu fui fazendo isso. Eu fui tirando as minhas camadas. E na terceira tentativa eu já estava assim... irreconhecível fisicamente mesmo. Essa Amanda que você tá vendo agora, ela não existiu, ela já tinha ido embora. E realmente eu não sabia se eu ia continuar tendo força. Mas o meu marido, ele nessa hora me deu muito apoio e ele nunca deixou de acreditar. Eu também não deixava, mas eu estava muito ferida. E quando a gente tenta e não dá certo, tenta e não dá certo, tenta e não dá certo, a gente fica se perguntando por que eu tô vivendo isso. E não era uma pergunta de vítima, porque isso eu não gosto, nunca foi do meu feitio. Era uma pergunta de querer entender o porquê estava acontecendo tudo isso e aonde que estava essa resposta que eu ainda não tinha visto. Então, eu dei um tempo, eu fui me reconectar comigo mesma e eu comecei a procurar alguma coisa que eu não tinha feito. E os exercícios da arte-terapia, que na época eu não sabia que era esse nome, eles me ajudavam muito. E eu me lembro que eu fiz um círculo do amor sagrado, que é um desenho que eu vou passando o dedinho entre eu e o meu marido.
a minha mãe, o meu pai, todos os meus 13 embriões, o meu sogro e a minha sogra, até chegar entre eu e o Bruno, e ao redor um círculo de amor sagrado, aonde eu dizia para eles, e durante todos os dias até a 4ª tentativa, eu ia passando o dedo e eu ia sentindo o que eu estava realmente querendo dizer para eles. Não que eles estivessem impedindo nada, mas eu precisava enviar esse amor e essa gratidão para eles. E eu ia passando o dedo e eu ia sentindo, agora chegou a minha vez, eu tô pronta. Eu já fiz tudo, embrião 1, embrião 2, embrião 3, até o 13 eu ia passando amor, luz, carinho, gratidão. Gratidão porque eles se formaram para mim. E aí ia passando pela minha sogra, pelo meu sogro, por mim, pelo Bruno, pela minha mãe, pelo meu pai. E eu ia fazendo isso todos os dias, mentalizando o que eu queria, e todos os dias, e todos os dias, e várias vezes ao dia. E eu me conectava com a terra, me conectava com as árvores, me conectava com o sol. Eu comecei a perceber sinais, eu comecei a ter sonhos. A minha espiritualidade começou a me dar resposta, começou a me dar apoio. Eu comecei a pedir, comecei a receber. E eu tinha certeza de que a 4ª tentativa ia dar certo. Porque eu recebia os sinais de lugares inimagináveis. Eu recebia mensagens de pessoas, sonhei com você, você estava grávida, pessoas que eu não falava há muitos anos. E isso começou a acontecer e começou a dar de novo, sabe aquele calorzinho no peito, aquela esperança? Aquilo começou a me aquecer. E eu comecei a aquecer também conscientemente o meu útero, para estar lá um forninho bem quentinho para a chegada dos meus próximos embriões. E na 4ª tentativa, então, eu coloco a minha menina, que era a última que estava com biópsia de embrião. Eu sabia que era a última menina, que era o último embrião com biópsia. E eu coloco um outro embrião que tinha uma classificação menor, que não tinha biópsia e que a gente não sabia se ele iria vingar, porque a menina a gente tinha certeza. E então que Deus, com toda a sabedoria, gentileza e amor, veio me lembrar e disse assim: Amanda, eu é que sou o chefe de todas as coisas. Você tá grávida? Sim, deu positivo. E é o Henrico que chegou. Aquele embriãozinho que ninguém dava nada. Ele que chegou para transformar a sua vida, para te dar mais amor, mais luz, mais significado. E realmente ele é essa criança iluminada. O Henrico, por onde passa, ele transmite uma coisa que, assim, é inexplicável. E eu sou muito grata a tudo que eu vivi anterior, a todas as dores, porque foi o Henrico me preparando lá do céu para eu ser a mãe que eu sou hoje, para eu ser a profissional que eu sempre sonhei, para eu poder ajudar pessoas com a minha história, para eu poder ser tudo que eu imaginei com muita paz, com muita tranquilidade, com a família preciosa e sagrada que eu tenho. Então, a gente não precisa se preocupar como, a gente tem que se preocupar com a forma que a gente acredita que as coisas vão acontecer. Se você está vivendo esse momento de dúvida, sai da dúvida, se conecta com o seu sonho, se conecta com as possibilidades. Eu espero sinceramente que a minha história, resumida, possa te dar fôlego, possa te dar força para que você não desista dos seus sonhos. Porque é possível sim, e a maternidade é a aventura mais maravilhosa, mais louca, mais engraçada. E eu acho que toda mulher, da forma que for, deveria viver essa experiência na vida, porque é mágica, é transformacional. E eu sou uma pessoa muito melhor hoje, porque o meu filho chegou. E eu só dou graças por isso.
Eu espero que seu positivo chegue. Eu espero que você aproveite até a tua dor para te impulsionar, para que você possa ser uma pessoa melhor daqui para frente, se preparando para a mãe que você vai ser um dia.